Pai do Senhor, amados, neste momento iremos comentar um pouco sobre a nossa quarta lição da Escola Bíblica Dominical, que tem por título A Iluminação Espiritual do Crente. O nosso textuário, ele diz o seguinte: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de soberania e de revelação. Efésios, capítulo 1, verso de número 17. A nossa verdade prática diz o seguinte: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, para quem não tem a lição, ela está lá em Efésios capítulo de número 1, versículo de número 15 ao versículo de número 23. Nossa lição ela vem se dividir em 3 pontos, que diz o seguinte: a esperança da vocação e as riquezas da glória. O segundo ponto: a sobreexcelente grandeza e a força do poder divino. E o terceiro ponto diz: Cristo, nosso exemplo de salvação. Como todos nós sabemos, a carta aos Efésios, ela vem através das mãos de um mensageiro chamado Tíquico, porque Paulo está em Roma preso. E Tíquico é incumbido de levar notícias da igreja para Paulo, e assim Paulo manda essa carta aos irmãos da igreja de Éfeso. Se você parar para observar a carta desde o seu primeiro capítulo e primeiro versículo, você vai observar que não é uma carta de correção. A primeira parte deste livro, Paulo dá saudações aos irmãos, até porque ele passou de 2 a 3 anos lá naquela igreja e tem um conhecimento muito grande na cidade. Ele dá saudações, fala sobre as bênçãos do Senhor, comenta sobre a eleição do crente e a predestinação. E agora Paulo começa a conversar com os irmãos da igreja em Éfeso em tom de doutrina. Agradece a Deus. Na leitura bíblica em classe, a partir do versículo 15 e 16, você vai observar que ele ora intercedendo por esta igreja, e muito se alegra, porque as notícias que chegam através de Tíquico e talvez até de outros mensageiros é que esta igreja ela está crescendo, está buscando ao Senhor. Diz assim o verso número 15: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e que o vosso amor para com todos os santos. A gente observa, e Paulo diz no versículo, fala sobre o amor fraternal daqueles irmãos naquela congregação. No verso 16 ele diz o seguinte: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. E o desejo do coração de Paulo, no verso 17, é de que eles cresçam no conhecimento do Senhor.
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Verso número 18. Tendo iluminado os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E o primeiro ponto fala justamente disso, a esperança da vocação e a riqueza da glória. Quando a gente abre a Bíblia no livro de Efésios, o capítulo 1, ele se dividirá em alguns assuntos muito importantes. Semana passada foi comentado sobre a eleição do crente e a predestinação da igreja. E agora Paulo, em um tom doutrinário, a partir do versículo 15, ele quer mostrar aos membros da igreja de Éfeso aonde é o lugar da igreja do Senhor na sociedade. Qual o posicionamento que nós, como igreja do Senhor, devemos tomar? Antes éramos filhos das trevas, agora somos filhos da luz. E o próprio Paulo vai falar sobre um novo nascimento. E quando nascemos, nós aprendemos a andar, aprendemos a falar. E é esse tipo de posicionamento que Paulo vai trazer à igreja que está em Efésios. Uma cidade difícil de se lidar, porque era uma cidade que tinha um comércio muito vasto, e aí aparece gente de todo lugar. Uma cidade onde a cultura grega e romana era quem dominava, tinha um templo suntuoso, e alguns vão dizer que até ouro tinha na parede, para adorar a deusa Diana, que era a deusa da fertilidade. E a igreja de Éfeso é uma igreja relativamente nova. Alguns dizem que ela foi fundada em 53. E a carta aos Efésios foi escrita entre 60 e 62. Então cerca aí de 7 para 8 anos de idade a igreja. E como aqueles irmãos estão bem, e Paulo vê que eles estão crescendo em Cristo, ele procura mostrar aos eleitos do Senhor para que eles foram chamados, para que eles foram tirados das trevas para a luz. Qual a vocação? Todos nós dentro da igreja, do corpo de Cristo, fomos chamados e temos uma vocação. O desejo do coração do crente que foi eleito pelo Senhor Jesus é propagar o Evangelho de Cristo. A pessoa que entende da onde saiu e aonde foi colocado, do charco de lodo que saiu, e aonde ele está agora, em cima da rocha, firmado, ele deseja,
ele nutre no seu coração um desejo de propagar o Evangelho, de que mais pessoas conheçam a glória de Deus. O próprio Jesus, ele faz esse trabalho. Ele ensina aos seus discípulos que eles não podem ter discriminação. Em certo momento do ministério de Jesus, Jesus diz: olha, a gente vai por aqui. E os discípulos dizem: mas a gente vai passar em Samaria. E estão querendo te pegar. E a resposta de Jesus é necessário passar em Samaria. A necessidade de Jesus nada mais, nada menos, era uma mulher samaritana. E todos nós sabemos que os samaritanos e os judeus não se davam. Mas Jesus chega, se senta à beira do poço para esperar aquela mulher. E é de uma grande lição aos discípulos. Quando a gente entende para que foi chamado, que não é só ficar dentro das quatro paredes. O crente, ele é, além de ser um propagador do Evangelho, ele é uma extensão da glória de Deus. Somos diferentes no modo de andar. Somos diferentes no modo de falar. Quando chegamos em um lugar, somos respeitados, ou temos que ser respeitados. A pornografia, se houver conversa de pornografia, ela cessa por respeito ao irmão. Não, o irmão chegou. Mas precisamos nos posicionar. A Bíblia diz que nós refletimos a glória de Deus. E isso tanto em momentos bons como em momentos ruins. Certa menina foi levada após a guerra. O general da Síria levou ela cativa depois que ganha a batalha entre Israel. Só que o general era leproso. Está escrito lá no livro de 2 Reis. Vamos abrir as nossas Bíblias. Capítulo de número 5. A partir do verso 2 diz o seguinte: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ora, a gente sabe que a lepra, dependendo do seu grau, ela leva à morte. E para a menina, ela podia esperar e ver aquela pessoa
que lhe tirou da sua terra, que lhe tirou do meio dos seus parentes, que lhe tirou de dentro da sua casa, do convívio com a família, definhar e morrer. Mas a gente resplandece a glória do Senhor. Ela diz que na terra dela existem homens de Deus que podem orar e trazer a cura ao seu Senhor. Mesmo ela sendo escrava, e em outro momento ela foi liberta. É isso que Paulo mostra, ou quer nos mostrar, nesse primeiro ponto. Que o povo, que o mundo espera de nós uma palavra de bênção. Quando eles veem e nós nos identificamos como crente, eles esperam frutos bons dali. É a vocação da igreja, daquele que foi eleito pelo Senhor. O pensamento não é eu estou salvo, minha família está na igreja. Não. É propagar o Evangelho de Cristo. A igreja de Éfeso, ela vinha crescendo em sua graça. E Paulo entende que estava na hora de fazer a diferença. O crente, ele foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença. A diferença no seu trabalho. A diferença na faculdade. Mesmo sendo chamado de quadrado. Mesmo sendo chamado de tantas coisas. Mas você tem convicção. Você tem certeza do que você é. Eu sou servo de Deus. No nosso segundo ponto, o nosso diz o seguinte: a sobreexcelência, excelente grandeza e a força do poder divino. Quando eu entendo de onde eu saí e aonde eu estou, para onde eu quero ir, eu vou começar a compreender a grandeza de Deus. Às vezes, tem muitos crentes que ainda não entenderam a grandeza de Cristo. Não entenderam o tamanho da glória do Senhor. A quem você serve. Os próprios discípulos de Jesus tiveram essa dificuldade. Por mais que andassem com Jesus, quando você começa lendo a vida dos discípulos a partir do livro de Mateus, você vai ver que em um momento e outro eles duvidam, eles não compreendem o que Jesus está falando. Eles não conseguem alcançar a dimensão
da glória e da grandeza do Senhor. Até o próprio João, que tinha uma intimidade com Jesus a ponto de repousar sua cabeça no peito de Jesus, e é o único homem que pode dizer que escutou o coração de Jesus bater, mas no começo do seu ministério ele não tinha entendido ainda qual era a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Realmente é difícil para a mente humana compreender essa grandeza. Mas a partir do momento que vamos tendo intimidade com Deus e desejamos ter essa intimidade, e Ele deseja ter essa intimidade conosco, tanto que certo profeta tem uma visão de um homem com um cordel na mão e esticava o cordel e convidava ele a entrar no rio. E a Bíblia diz que a água começou a dar pelos artelhos. E que o homem mediu novamente o cordel, esticou novamente o cordel, e a água dava pelos joelhos. E no final da visão, esse homem estava, de certa forma, que numa profundidade que tinha que se passar a nado, diz a Bíblia. O desejo do coração de Deus é de ter um relacionamento comigo e é de ter um relacionamento contigo dessa forma. O próprio Deus teve prazer em dizer que com Moisés ele tratava e ele conversava face a face. E esse termo face a face, ele é usado para aquelas pessoas que realmente estão de frente uma para a outra e numa distância tão pequena que um pode escutar a respiração do outro. Moisés sobe ao monte para orar, e quando desce, o seu rosto está brilhando de uma forma que ninguém consegue olhar para a face de Moisés. Esse é o desejo do coração de Deus. Para que a gente tenha esse grau de intimidade com Ele. O nosso segundo subponto, desse segundo ponto, ele vem falar do poder de Deus. É outra coisa importante que Paulo, ele deseja que os irmãos de Éfeso, eles compreendam qual é o tamanho do poder do Senhor. E é uma dificuldade para muitos crentes hoje em dia. Temos pessoas dentro da igreja que participam dos trabalhos, são assíduos, são animados, desceram as águas, fazem parte do corpo de Cristo, mas não creem que Deus pode abrir uma porta de emprego. Fazem parte da ceia, comem do pão, tomam do cálice, mas não creem que Deus pode curar.
duvidam, cocheiam entre dois pensamentos, até escutam a pregação, mas acham dificuldade, abrem a boca para dizer que a dificuldade é a crise e que os números mostram. Quem controla a vida de crente é Deus. Quando você entende que Deus lhe chamou e lhe elegeu, você precisa entender que Ele é grande e que também é poderoso. E a Bíblia diz que Ele faz muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. O dia da dificuldade Ele chega para qualquer um. O dia da angústia Ele chega. Mas você precisa ter na sua consciência que no dia da sua angústia, Ele vai ter um pavilhão para lhe guardar, como diz o salmista. Que no dia que você amanhecer com a sua alma abatida, que você olhe para dentro de si e diga: por que está abatido, ó minha alma? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. A água, irmão, ela entra dentro do barco. Eu não estou dizendo aqui que a dificuldade não vai chegar, ela vai. Mas a partir do momento que você aprender a parar de tirar a água do barco e ir conversar com Jesus e dizer: Senhor, socorre-me, você vai observar que Ele vai chegar na proa do seu barco e vai dizer: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. A autoridade, irmão, é dele, porque quem fez o vento foi Ele e quem fez o mar foi Ele. João, quando entende o tamanho da grandeza do Senhor, ele diz: no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Por Ele tudo que foi feito se fez. Ou seja, Ele estava no princípio de tudo, então tudo lhe obedece. Não interessa o tamanho da crise, quando chegar o dia da sua vitória, Ele abre a porta de emprego. Se for vontade do Senhor, Ele dá a cura. Eu, como crente, salvo, eleito, escolhido, preciso entender isso. Preciso entender o tamanho do Deus a quem eu sirvo. Naum vai dizer que as nuvens são o pó dos seus pés. Vamos ler. Naum, capítulo 1, verso de número 3, diz o seguinte: o Senhor é tardio em graça, mas grande em poder, e jamais inocente ou culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés.
É esse o Deus que você serve. Se for uma tormenta, Ele tem um caminho. Se for uma tempestade, Ele tem um caminho. E Ele é tão grande e poderoso que as nuvens são os pós dos seus pés. O profeta Isaías, no capítulo de número 40, verso de número 12, diz assim: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos seus palmos, dos céus a palmo. O verso 15 diz: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. O Senhor mede os céus a palmo. Ele pega as águas em sua mão como uma concha. O desejo do coração de Paulo para a igreja de Éfeso é: conheçam mais a Deus. Entenda para o que você foi chamado. Tente compreender o tamanho da grandeza do seu Deus. Que Ele é um Deus onisciente, que sabe de tudo. Que Ele é um Deus onipresente, que está em todo lugar. E que Ele é um Deus onipotente, que tudo pode fazer. E que se não tiver feito, Ele chama a existência, como foi no princípio, que a terra era sem forma, era vazia, e Ele disse: haja luz, e houve luz. E haja sol, e haja lua, e haja mar. Pelo poder da palavra do Senhor, pelo querer dele, nada se existia, mas tudo foi feito. Esse é o tamanho do nosso Deus. É isso que nós precisamos entender, como eu preciso entender como igreja eleita do Senhor. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Que o Senhor continue abençoando a sua casa. E que você possa entender que Ele é fiel e poderoso para cumprir aquilo que lhe prometeu. Amém.